E aí, pessoal, você sabia que a revisão do seu carro não precisa custar exatamente R$ 900? Tá achando muito caro? Então senta aí, que no vídeo de hoje eu vou falar de manutenção ou revisão de veículo no sentido real da palavra. Então você comprou um carro 0 km e seu orçamento apertou por conta do financiamento, do seguro, do emplacamento, licenciamento e uma série de outras taxas que você tem por conta de ter comprado um carro novo. Mas aí você lembra e descobre também que para manter o carro você precisa fazer regularmente as revisões, as famosas revisões que você precisa fazer para poder manter o seu carro funcionando e também para não perder a garantia do seu veículo. Mas aí quando você vai e começa a fazer as revisões, que normalmente é de 10 em 10 mil quilômetros, aí você encontra alguns preços não tão muito agradáveis. E é sobre isso que a gente vai comentar hoje. Primeiro de tudo, é claro que o pós-venda, além da manutenção do seu veículo, para a revenda virou um excelente negócio. Por quê? A venda do carro novo está cada vez mais acirrada. Você compra um carro, mas tem a oferta de outro, o mesmo modelo, mais barato. O que é que acontece? As revendas acabam brigando pela guerra do preço, baixa aqui, baixa acolá, baixa aqui. E aí depois você não tem mais o resultado financeiro que teria em relação à venda do veículo. Então, o empresário, as revendas, procura outras formas de ganho para poder suprir aquele rendimento, e uma delas é a própria revisão. Então, assim, isso não acontece só com as revendas, e nem só no mercado de automóvel. Para comprar um tênis, vão ser oferecido também meia, cadarço, espuma que limpa e fica muito maravilhoso o seu tênis, e todos os outros produtos que vão poder agregar aquele produto principal, porque o produto principal tem muita concorrência e não dá mais para ganhar dinheiro. Então, não é só nas revendas de automóveis ou no mercado automotivo que isso acontece, isso é em todo canto já. Mas a pergunta de hoje é: será que nós podemos pagar mais barato pelas revisões dos nossos veículos? Será que é possível ou será que não? Eu fiz uma simulação, fiz um levantamento dos custos das revisões do meu carro. O meu carro é um Ford Ka. Até um detalhe antes de começar esse assunto: eu sou muito satisfeito com o meu carro, inclusive não só eu, a minha família, a minha esposa é muito satisfeita com esse carro, e esse carro atende às nossas necessidades, ele é muito econômico, ele tem um bom conforto, excelente o carro. Provavelmente quando eu for trocar, vou trocar por um Ford Ka, e é um carro que eu realmente gostei, não quero sair, a princípio eu não quero sair dele. Mas a pesquisa de mercado que eu fiz em relação aos preços que são praticados nas revendas e o preço que é praticado fora, naquela oficina que também é de confiança, que também executa um excelente serviço, é aquela oficina que você sabe que você pode confiar e ela trabalha com muita qualidade, os produtos são de excelente qualidade. Então eu fiz esse paralelo, eu fiz esse comparativo para que a gente possa entender qual é o custo de se fazer numa revenda e qual é o custo de fazer em uma oficina, e quais são os riscos, porque os dois têm risco. Quais são os riscos de fazer em uma dessas opções, ok? Então vamos aos números. Bem, se você optou por fazer a revisão do seu veículo, no caso o meu Ford Ka, nas revendas, nas revendas Ford, você vai ter que fazer a revisão de 10 em 10 mil quilômetros, O meu carro hoje tem 60 mil quilômetros. E se eu tivesse feito todas as revisões lá, de 10 em 10 mil quilômetros, hoje eu teria tido uma despesa de R$ 3.544. A Ford já disponibiliza, se você quiser fazer a consulta, esse calendário, esse cronograma, no site da Ford, lá onde você vai poder consultar de quanto em quanto tempo você vai fazer as manutenções e qual o valor que você vai pagar por cada uma delas, somando tudo até os 60 mil ou 72 meses, é o que vinha primeiro, vai dar R$ 3.544. Mas eu fiz uma consulta em uma oficina de confiança, e uma oficina que não é aquelas oficinas fundo de quintal, não, realmente uma oficina grande, conceituada na cidade, a mesma manutenção que eu vou ter na Ford. O custo será de R$ 1.353, seguindo o mesmo raciocínio, o mesmo princípio. 10 em 10 mil quilômetros, até 60 ou 72 meses. Olha só, eu tenho uma diferença de 62% em relação a uma oficina de qualidade e uma revenda, no caso aqui a revenda que eu tenho o meu veículo, que é a Ford. É um preço, é um valor bem diferente, e os serviços ele pode até ser um pouco diferente, como por exemplo a Ford,
ela anuncia que além das revisões são checadas diversas peças, diversos itens, é assim que ela informa, diversos itens são checados para que você tenha uma maior segurança. Mas eu não fiz essa conta lá na oficina porque geralmente os itens que são checados de segurança, amortecedores, freios, discos, tudo isso normalmente é checado de graça nas oficinas, né? Por isso que eu não fiz essa conta na oficina. Mais um minutinho, você não pode sair por aí dizendo que vai fazer as manutenções em vez de fazer na revenda na oficina ou na oficina de confiança para poder economizar R$ 2.191. A conta não é essa. Ou seja, eu parei de fazer a revisão na Ford, vou fazer na oficina e vou economizar uma grana. Não funciona assim. Veja só, se você deixa de fazer a revisão no concessionário, você perde um serviço fundamental para o seu veículo, que é a garantia do veículo, porque você não está fazendo a manutenção regularmente do seu veículo na loja. Então veja, a garantia é um item muito importante e pode fazer você economizar uma grana. Veja só, as primeiras revisões eu fazia no concessionário, né, até os 30 mil. E o que é que aconteceu? Lá por volta justamente dos 30 mil, o meu amortecedor parou de funcionar. E parou de funcionar, coincidentemente, logo depois que eu passei a concessionária, ele parou de funcionar. Como eu estava dentro da garantia, eu fiz o retorno e entrei na concessionária sem precisar agendar, sem precisar ligar marcando, saber disponibilidade. Eu entrei lá e fui muito bem atendido. E o que é que aconteceu? O meu carro foi para análise, porque por mais que você esteja na garantia, eles vão consultar se não foi mau uso, saber se não foi algum buraco que você caiu, uma batida, coisas do tipo, se não foi uso irregular. Até uma observação aqui, se você pensa em fazer as revisões na concessionária porque está livre de qualquer despesa, porque tudo vai ser substituído sem nenhum critério, tá errado. Quando você vai fazer a substituição de uma peça por conta da garantia, passa pela análise. E se você não estiver dentro dos critérios, vai ser negado e você vai ter que comprar a peça. Mas voltando, fui muito bem atendido, a peça foi substituída e eu não tive nenhuma despesa. Aí você vai me dizer, Neemias, você trocou um amortecedor, que amortecedor caro é esse de R$2.000? Você entrar num argumento que dizer que vai fazer na revenda só porque você teve um amortecedor quebrado que custa R$300, R$400, não justifica os R$2.191 que você economizou por não ter feito a revisão lá. Mas calma, tudo bem, foi um amortecedor, mas poderia ter sido uma caixa de direção, poderia ter sido algo mais sério, algo mais grave, se fosse uma embreagem. Então, é um risco. Então, esse risco você que vai escolher se você vai correr ou não. Então, como eu disse, nas duas situações você vai ter risco. Por exemplo, se você faz as manutenções ou as revisões do seu veículo na revenda, o risco que você tem é de em algum momento você ter necessidade de substituir a sua peça, a garantia não aprovar, dizer que você utilizou o veículo de uma forma errada e você vai ter que pagar do mesmo jeito, mesmo já tendo pago todas as revisões certinho. E o outro risco, por outro lado, você que está economizando, né, que está fazendo aquela economia, os R$2.000 lá que eu citei, mas de uma hora para outra você tem um motor para fazer, ou então você tem a necessidade de uma caixa de direção que quebrou, mesmo um amortecedor, um valor inesperado e vai ser uma despesa se você quiser continuar usando o veículo. Qual dos dois perfis você se encaixa? Eu sou misto, eu uso tanto a revisão de um período e depois eu vou para a revisão na oficina. Não, eu só faço na revenda, que lá é onde eu tenho segurança em fazer. E de fato, lá você é muito bem atendido. Agora, tem a outra pessoa. Eu não piso nem os pés na revenda, lá é muito caro, eu prefiro fazer, né, no caso, numa oficina mesmo de confiança. Eu mesmo nunca tinha passado pela revenda antes desse meu Ford Ka. Eu lembro que eu tive um carro que eu peguei ele com 18.000 km rodados, não tinha feito nem a segunda revisão ainda, rodei até os 110 mil, vendi e nunca pisei na revenda e nunca tive um problema, mas estava sujeito a ter este problema. Então, o que é que você achou, né, dessas informações? Você, comenta aqui embaixo, prefere fazer na revenda? Ou você é que nem eu, você é misto? Ou você faz somente na oficina de confiança? Agora que você já conhece os riscos, comente aqui qual é a melhor opção para você, tá bom? Não se esqueça de se inscrever aqui e valeu, até a próxima semana, a gente tem vídeo de novo, valeu!